Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. O meu nome é José Santos e venho aqui para fazer uma atualização das leituras que fiz até o final de agosto. Foram 3 leituras que terminei até o final de agosto. A primeira leitura foi uma leitura para aquele meu projeto de cães na literatura, livros ou histórias de ficção ou não ficção, onde os principais personagens, onde tudo se passa à volta de um cão. E foi nesse projeto que li De Bagdad com Amor, um livro de não ficção, escrito ou contado pelo Tenente-Coronel Jay Koppelman e que conta a história de um cachorro que é encontrado quando este Tenente-Coronel Jay Koppelman estava a combater no Iraque. Ele é oficial americano que está a tentar treinar soldados iraquianos numa colaboração dos Estados Unidos com o Iraque, ou com uma das partes do Iraque, e enquanto andavam a patrulhar um grupo destes oficiais, houve um tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, pensavam que era uma arma, pensavam que era alguma coisa de bombas, alguma coisa. Não, era um cachorrinho com 3 ou 4 semanas, pequenininho, que estava sozinho nessa casa. Não tiveram coragem de deixar o cachorro e quando é assim que começa estas histórias, acabaram por abater o cachorro. Ninguém se atreveu. O cachorro era um cachorro pequenino, puseram-no no bolso e levaram-no com eles. Estava cheio de fome, estava cheio de pulgas, estava todo sujo. Lá lhe deram banho, lá o trataram e lá ficou com eles. Depois, este livro é essa história, que dos escombros da guerra este cão é resgatado, e ao mesmo tempo que o autor nos descreve alguns episódios da guerra, algumas situações que ocorreram com ele ou com os soldados do grupo dele, este cão acaba-se por tornar um bocadinho o salvador da sanidade mental destes homens que estavam ali a viver e a assistir às maiores atrocidades que podiam acontecer, como acontecem em todas as guerras. Por isso, este cachorro que é dado um nome, e costuma-se dizer que quando se dá um nome a um animal, o animal passa a ser um animal de estimação, um companheiro, este grupo de Marines chamavam-se Lava Dogs, e o cão passa-se a chamar Lava. E os verdadeiros problemas começam quando o Tenente-Coronel decide que o cão passa a ser a mascote. Uma coisa que é proibida, faz parte das regras, não podem ter animais de estimação, e faz parte dessas regras deles, e essas regras são várias vezes são-lhe ditas, mas eles acabam por ir contra isso, e o cachorro acaba por ficar com eles. O cachorro é muito indisciplinado, estraga tudo, rói fios, rói-lhes as roupas, mas depois, quando está, é como qualquer cachorro, quando está a dormir com eles nos sacos-camas, ou enrolado ao pé deles, ou a brincar, eles derretem-se todos. E isto são tudo homens
que são duros, vivem dentro de uma grande violência, e depois têm o contraste de ter este cão. Para se agravar tudo, o tenente-coronel decide levar o cachorro para os Estados Unidos, e aí é que as coisas todas, toda a burocracia, um cachorro que de um país onde existe a raiva, o cachorro não está vacinado, tem que arranjar um veterinário. Onde é que se arranja um veterinário? Contacta-se com aqueles treinadores que treinam os cães para detectar as minas e detectar corpos bem, torna-se numa tarefa descomunal levar este cão para os Estados Unidos. Mas é uma história que termina bem e que o Lava lá consegue ir para os Estados Unidos e lá consegue ser tido mais ou menos como um animal de estimação, porque o Lava é bastante protetor das pessoas e por ter estado naquele ambiente de guerra é violento também, tem que ser, é um cão que pode estar muito calmo, mas um movimento brusco ou alguém a aproximar-se de repente liberta logo, faz logo como se um gatilho fosse apertado e ele acaba por atacar. Por isso acaba por ser também uma tarefa depois para o Tenente-Coronel Jay Koppelman levar é um desafio levá-lo para os Estados Unidos e passar a ser somente um cão de companhia. Gostei de ler este livro. De vez em quando as descrições da guerra são um bocadinho duras, mas não é nada mais do que nós vemos todos os dias nos nossos telejornais, nas nossas notícias, com a guerra na Ucrânia agora, e gostei de conhecer este herói de guerra. Que temos aqui uma foto dele com o Tenente-Coronel quando ele era pequenino, e acho que está aqui uma foto depois, uma foto depois dele já nos Estados Unidos, quando ele ficou já adulto. É bastante interessante conhecer esta história e conhecer tudo o que gira à volta, muita coisa que eu não conhecia e muita coisa que não sabia, e gostei de conhecer. Dei 4 estrelas a esta leitura. A nível de escrita é um livro banal, é um livro que está escrito a relatar o que é como se o Tenente-Coronel desse uma grande entrevista e essa entrevista tivesse sido passada para o livro. Por isso não é uma obra literária, mas ganha pelo conteúdo que tem. Depois, a leitura seguinte também, que terminei agora, foi um livro emprestado que tem andado aí já há 1 ano e tal, 2 anos, desde que saiu. Ele foi vencedor de vários prémios na França. A autora eu não conhecia, Valérie Perrin, e é A Breve Vida das Flores, que na versão original tem um nome diferente, que é Changer l'eau des fleurs, mudar a água às flores, mas pronto, que a tradução portuguesa optou por A Breve Vida das Flores, e há muita gente a falar deste livro, há muita gente que gostou deste livro, há muita gente já a ler este livro. Este volume já é a 8ª edição.
E eu também gostei. A história é uma história boa, está bem escrita. Gosto da maneira como a narrativa salta no tempo, de modo a não nos contar logo a história toda, mas de modo a que as coisas sejam descobertas a pouco e pouco, e aí se torna todo o interesse nesta leitura. Conta a história de uma mulher, Violette, é uma mulher um bocadinho amargurada, porque a vida não foi fácil para ela, teve vários desapontamentos, vários golpes duros na sua vida, mas que sobrevive, ultrapassa esses movimentos, alguns deles traumáticos até, e segue com a sua vida. É uma guarda, a profissão dela, e há várias pessoas que não leem este livro por causa disso, mas ela é guarda num cemitério, é a profissão dela. Mas neste livro vamos descobrir porque é que ela tem essa profissão, o porquê, e tudo o que envolve acontece mais ou menos também, a história, tudo, ela não é ela que faz os buracos, não é coveira, ela organiza e administra o cemitério, que tem que ser, é uma coisa que tem que ser administrada, trabalha para a junta de freguesia, e é ela que tem uma casa que vive à porta do cemitério, uma casinha dela, e depois tem que são outros personagens, os coveiros, que são 2 ou 3 também personagens, algumas engraçadas, caricatas. Ela cultiva flores também para vender, por isso não tenham medo, porque o livro não é sobre almas penadas e sobre mortos e sobre embalsamentos, nada. É sobre o outro lado. A morte é uma coisa que acaba, e nem é esse o tema, mas a morte acaba para os personagens ser para quem morre é o fim, mas os familiares ficam, e é sobre a relação da Violette com algumas dessas personagens, que são pessoas, alguns são viúvos, outros são filhos, que descobrem coisas depois sobre os pais, depois destes morrerem. Tem algumas pequenas histórias interessantes também, que também dão um bocadinho de mais cor à história. Mas a história principal é a história da Violette, do marido, da sua filha, e da família, digamos assim. Existem ali vários mistérios também, e várias situações que tornam o livro muito interessante. O livro está bem escrito, é uma leitura que, se quisermos, pode ser lida de maneira leve, sem qualquer problema. Se quisermos darmos ao trabalho de pensar um bocadinho, podemos tirar até algumas conclusões interessantes com este livro, porque tem algumas observações que nos podem levar a pensar sobre a vida em si. Por isso é um livro bom. Dei também 4 estrelas, umas 4 estrelas maiores do que as que dei ao livro de Bagdade com Amor, mas que também são 4 estrelas. Gostei bastante desta escritora, que não conhecia. Já está aí outro livro também que se chama 3, outro livro também escrito por esta escritora francesa, mas ainda não li, por isso, mas fico com curiosidade talvez de ler, que será, se for, será só para o próximo ano. Depois, a última obra que li, não a tenho aqui em livro físico, porque não a li em livro físico, li-a em e-book, e é um clássico da literatura italiana. Eu não conheço praticamente nada da literatura
italiana, e esta leitura foi uma leitura em conjunto com a São e a Susana. De início, para mim, foi uma leitura diferente, custou-me diferente e difícil, custou-me um bocadinho a entrar na história. Chama-se O Leopardo. Eu vou deixar depois aqui a capa para vocês verem, e no original chama-se Il Gatto Pardo, que pode tanto querer dizer, se referir a um leopardo que via na Itália e que foi morto até à sua extinção no final do século XIX. Mas não é sobre esse assunto. Esta história é uma saga familiar, é uma história política também, e é uma história sobre a própria história da Itália. É uma história desta família que acaba por, no início, já estar um bocadinho decadente, e mais para o final ainda vai estar mais decadente, porque ocorre o que os italianos chamam o Risorgimento. E o Risorgimento aconteceu entre 1815 e 1870, e é a unificação da Itália, a unificação dos vários estadozinhos que estavam divididos, que se tornam, juntam-se e se tornam a Itália. Por isso é também tido nesse período histórico, que para mim é interessante, que eu não conhecia também, foi interessante também conhecer através desta obra. Mas gostei muito, depois de conseguir entrar na história, gostei muito de conhecer esta família, uma família aristocrática da Sicília, e o personagem principal é o chefe da família, que tem alguma dificuldade em se adaptar a todas as novidades, a tudo o que está a acontecer. Ele é muito agarrado às ideias antigas, e então tem alguma dificuldade em andar para a frente, em evoluir com todas estas ideias sobre a unificação da Itália. Uma das frases chaves deste romance é tirada de uma conversa que ele tem com um sobrinho, que diz que tudo deve mudar para que tudo fique como está. É muito interessante. As personagens são muito interessantes, e também vemos aqui também um bocadinho dos amores entre algumas personagens, as relações familiares, conhecemos as pessoas mais velhas e o futuro desta família. Vemos também um bocadinho do poder que a Igreja também tinha por ali, por Itália, e neste caso na Sicília. E é uma obra que está escrito de uma maneira melancólica. O narrador diz-nos logo no início, acho que nos diz logo que está a escrever, que está a relatar o que aconteceu há 100 anos atrás. Por isso é descrito também com um bocadinho de saudosismo e melancolia sobre a família que foi, e sobre, é como quem diz que antigamente é que era bom. Esta obra de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, um escritor italiano que viveu entre 1896 e 1957, bastante conhecido, escreveu outras obras, mas esta obra é a obra mais importante do escritor. Ele teve uma vida também bastante
atribulada, também participou na guerra, na Primeira Guerra Mundial, depois esteve como prisioneiro num campo de prisioneiros na Hungria, regressou à Itália a pé, tem também uma história assim bastante forte e sofrida, e esta obra foi adaptada em 1963 pelo realizador Luchino Visconti para o cinema, e foi um filme que teve algum impacto. As três personagens principais foram representadas por três atores que na altura estavam na berra, Burt Lancaster, o Alain Delon e a Cláudia Cardinali, três atores fantásticos, e esta é uma obra também que tem o seu valor a nível histórico. Foi uma obra que está descrita quase como E Tudo o Vento Levou, com aquela grandiosidade que o Tudo o Vento Levou tem, e é uma obra que eu gostava de ver, mas ainda não consegui, só vi um bocado porque está disponível no YouTube, mas está disponível a versão falada em italiano e eu não consigo perceber, mas deu para ver um bocadinho da grandiosidade da obra, do guarda-roupa, a quantidade de atores que estão. Voltando à obra, gostei bastante da obra também, dei-lhe também 4 estrelas, e foi uma obra que principalmente me deu a conhecer um bocadinho a história da Itália, que eu não tinha conhecimento nenhum, mas que gostei de conhecer. Gostei de conhecer esta família, e gostei de conhecer toda a narrativa e toda a história que os rodeia neste contexto. E foram essas três as leituras que fiz no final de agosto. Não sei se já leram alguma destas leituras, deixem-me nas observações a vossa opinião, se já leram, se ficaram interessados ou com curiosidade sobre alguma destas leituras. Espero que sim, e despeço-me até à próxima. Boas leituras a todos.